Estou fazendo essa gravação para registrar alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a propriedade e o dinheiro, que são temas que estão despertando um grande interesse, porque do modo como a gente conceitua o dinheiro, principalmente, ele vai ser determinante de como a gente pode pensar transformações na sociedade. Transformações que no passado estavam mais referidas ou relacionadas com a questão da propriedade. Mas eu gostaria de propor essa tese filosófica de que o caminho da transformação é o dinheiro. Eu vou tentar aqui argumentar nesse sentido. Bem, no passado, a gente via uma associação muito grande entre o poder que o indivíduo, ou seu grupo, sua família, suas relações, né, esse conjunto de relações tinha na sociedade, esse poder estava relacionado com a propriedade. Ou seja, quem tinha poder tinha maior acesso à propriedade, quem tinha maior acesso à propriedade tinha maior poder. A propriedade da terra, a propriedade de ferramentas para cultivar a terra, depois no período industrial, a propriedade das máquinas, né, a propriedade dos meios de comercialização, etc. Então, os movimentos de esquerda, né, a partir do marxismo, materialismo histórico, dialético, procuraram pensar a transformação social através, então, da mudança das relações sociais que envolvidas com a propriedade, ou seja, né, através da propriedade necessária para se produzir os meios de sobrevivência, as condições de vida da população, no âmbito dessas propriedades, né, se estabelecem certas relações, né, o burguês, que é o proprietário e era o gerente, né, da unidade produtiva, seja agrária, agropecuária, seja industrial, e o proletário, que era o proletário é o não proprietário, né, precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver e então está numa posição inferiorizada que o torna suscetível a uma exploração, quer dizer, uma relação injusta, né, dentro dessa unidade de trabalho, no sentido de não poder se apropriar plenamente dos frutos do seu trabalho e também não poder decidir como seria esse trabalho, né? O burguês ou o patrão, ele define como vai ser o trabalho, né? E se apropria, né, de uma parte expressiva, importante dos resultados, né, dos frutos do trabalho, que seria o lucro, né? Sendo que numa abordagem mais simplista, né, se pensava assim, bem, a riqueza vem do trabalho, né, e o patrão não trabalha, então ele explora o, o trabalhador com base na propriedade que ele detém e que o trabalhador não detém. Então nós tínhamos a teoria da mais-valia, que, digamos assim, é uma verdade parcial, porque muitas empresas não existiriam sem o burguês. O burguês criou a empresa, criou um emprego, organizou todo o processo produtivo, desde a matéria-prima, né, o equipamento, comprou o equipamento, mantém esse equipamento, os equipamentos, né, promove, bola o produto, desenvolve o produto, né, cuida das vendas, da publicidade, quer dizer, então muitas empresas, se forem colocadas na mão dos trabalhadores sem a presença do burguês, provavelmente não conseguiriam funcionar. Certo? Então, esse era o contexto aí em que as principais ideias da esquerda, as principais propostas da esquerda foram formuladas, né? E nesse contexto, o dinheiro ele é apenas uma unidade de troca, né, em que é um conceito complexo que tem em Marx, né? Temos o aspecto do valor de uso, o valor de troca, o valor trabalho que vem na quantidade de trabalho socialmente necessário para gerar o produto, né? E temos o dinheiro como algo objetivo
que media, né, certas trocas, né, mas ainda é um conceito de dinheiro como ligado à propriedade, porque o dinheiro é aquilo que advém da propriedade, do uso da propriedade e que serve para comprar coisas, né, para obter novas propriedades, para expansão da propriedade. Quer dizer, o acúmulo no processo de acúmulo do capital, na verdade, nós temos um acúmulo de propriedades nas mãos de uma classe, né, social, e o dinheiro é apenas um veículo para esse acúmulo, né? Quer dizer, a parte mais expressiva do capital não é o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta, né, para trocas que acontecem no processo de acumulação do capital. Então, até se pensou no primeiro momento, né, numa superação do capitalismo, que não seria a eliminação do dinheiro, porque o dinheiro ele é apenas uma forma de se exercer o poder de classe, né, de se potencializar o processo de acumulação do capital. A partir do momento que não houvesse mais a desigualdade, a exploração, né, de uma classe por outra, não precisaria mais do dinheiro, certo? Então, nesse contexto, a ênfase aí da transformação social era na coletivização da propriedade, colocando inicialmente, né, nas mãos de um Estado popular, um Estado revolucionário, que faria a expropriação da propriedade produtiva ou de qualquer outra propriedade que fosse relevante para o processo social, né, e esse Estado, então, passaria a gerir a economia de acordo com seus planos de interesse público, né, deixando, então, de haver a gestão privada das empresas e substituindo, né, por uma gestão estatal, certo? Então, esse era o plano, né? Essa era a forma como se pensava e que, em alguns casos, ainda se pensa, né, de como superar o capitalismo com todos os seus problemas, a desigualdade crescente, né, e o desemprego estrutural e tudo mais, né? Então, essa é a ideia, através da coletivização da propriedade por meio do Estado, e o Estado sendo guiado com mão de ferro, né, para que determinados planos econômicos fossem implantados, né, e através disso se conseguir uma melhoria das condições de vida do povo, mas não se pensando no sentido de conceder maior riqueza para na forma de propriedade, porque para as pessoas, né? Quer dizer, a melhoria da condição de vida do povo não seria as pessoas se tornando proprietárias, todos se tornando proprietários de uma certa fração da riqueza, né? Mas a ideia era de propiciar, né, emprego e renda para as pessoas, né? Mas uma propriedade coletiva gerida pelo Estado. E aí que está o grande problema, né? Essa gestão pelo Estado, que nas várias experiências históricas que a gente conhece, se revelou problemática, porque, né, quando você tem uma empresa que é gerida por quem a organizou, para quem bolou o produto, né, você tem aí uma série de atividades espontâneas e de interesses que mobilizam, né, as pessoas, e psicologicamente isso é muito importante, né, que fazem com que, né, o desempenho, ou seja, a eficácia, a eficiência das empresas tenda a ser maior do que quando você tem uma empresa que está na mão de alguns funcionários, né, do Estado que têm uma tendência a se tornar burocratas no mau sentido do termo, aí haver corrupção, haver falta de criatividade, falta de inovação, né, e uma certa acomodação dentro de um padrão médio, né, de atividade, de produtividade e de tecnologia, né? Mas houve um processo histórico, né, em que a questão do desenvolvimento de produtos de maior conteúdo tecnológico, né, gerando maior valor agregado, e também processos em que explodiu, né, o consumo e os objetos a serem... quer dizer, com essa diversificação
inovação tecnológica, novos produtos surgiram, mercadorias que não existiam antes. A partir do momento que as pessoas têm acesso ao consumo dessas mercadorias, elas têm acesso a modos de vida diferentes, né? Há uma ampliação das possibilidades da vida humana, né? De ter acesso a experiências diferentes. E com isso, então, um sistema de gestão estatal das empresas se mostrou incapaz de acompanhar esse movimento. A gente pode ver assim, que no pós-guerra, né, no período da Guerra Fria, que houve esse grande confronto entre o modelo capitalista americano e o modelo soviético. Né? Um dos grandes, uma das ferramentas para luta, né, pela hegemonia dessa cultura capitalista era o cinema, né, mostrando ali um modo de vida que seduzia muito as pessoas do lado comunista, né, mas que elas não poderiam ter acesso àquilo porque o sistema implantado ali não estava direcionado para propiciar essas inovações e novos objetos de consumo, né, e novos tipos de experiência que as pessoas estavam tendo do lado capitalista. Então, é claro que a gente pode estudar isso muito mais a fundo, né, e os vários fatores envolvidos, né, tudo que aconteceu nesse período todo, mas o resultado me parece indiscutível, é que o modelo capitalista consumista venceu o modelo soviético estoico, né? O modelo soviético, aquele, né, do arroz com feijão ali, digamos assim, né? Do propiciar para todas as pessoas da sociedade condições de vida mínima dentro de um padrão médio, né? Quer dizer, não se passava fome, mas também não se tinha acesso a essas novidades, esses atrativos do consumo que a sociedade capitalista propiciava. Então, né, entre essa vida acomodada e a ideia da aventura que vem com o capitalismo, né, com a iniciativa privada, a gestão privada das empresas, né, a humanidade tendeu a optar pelo capitalismo liberal com todos os seus problemas. Só que esse capitalismo liberal, pelo que a gente sabe, ele não tem solução para determinados problemas desses, né, já apontados por Marx. Teve a solução keynesiana, que, por sua vez, acarretou em outros problemas, né? E a solução para esses outros problemas demanda medidas que possivelmente não são, vão levar o capitalismo para uma outra etapa em que aquela ideia inicial que eu mencionei, né, de uma relação entre propriedade, riqueza e poder e bem-estar, vai se dissolver de alguma maneira. E nós vamos ter, aí já é a futurologia, né, mas eu acredito que nós vamos ter outro modus operandi, outro modo de operação do capitalismo, incorporando alguma coisa do socialismo. Né? Então, nós teríamos um regime híbrido, na verdade, não seria nem estritamente capitalista, nem estritamente socialista ou comunista. E tudo isso se relaciona com o dinheiro, eu entendo, porque com a tecnologia da informação, né, as relações sociais mudam. Né? A gente vê atualmente nessa epidemia ou pandemia, como que sem a presença física, várias relações sociais continuam existindo, né, por meio da internet. E esse fenômeno que a gente está experimentando agora já acontece há um certo tempo em relação ao dinheiro, né, que em vez de ter a moeda, o metal, o ouro ou a moeda impressa, nós temos o dinheiro como um fenômeno digital, né, que isso traz mudanças importantes. Né? O dinheiro deixa de ser
é algo físico puramente, né? Quer dizer, o computador é um sistema físico, né? Mas o que eu quero ressaltar é que o dinheiro nunca foi algo físico, puramente físico, né? Nunca foi algo puramente objetivo, né? Tem o lado subjetivo do dinheiro que está relacionado em Marx ao valor de uso, quer dizer, o valor de uso é para alguém, né? Para a apreciação de alguém. O valor de troca, por ser, digamos assim, intersubjetivo na rede social, ele já adquire uma objetividade que está ligada também à quantidade de trabalho necessária. Quer dizer, o valor de troca de uma mercadoria está relacionado também com a quantidade de trabalho necessária para produzir essa mercadoria, né? Mas será que o dinheiro, o valor de troca em Marx, teria um aspecto subjetivo? No livro Contribuições a uma Crítica da Economia Política, o Grundrisse, tem um parágrafo que, de certa maneira, aponta nesse sentido, que, né, existe algo subjetivo que é a ganância, é o prazer de ter dinheiro, né? Que seria mais ou menos o que aparece nos quadrinhos lá do Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas tem aquele enorme cofre lá, né? Que ele fica lá no meio do dinheiro, como se fosse uma piscina, né? As notas, moedas. Quer dizer, ele aprecia aquilo ali, né? Então é aquela ideia da usura, né? Do amor do dinheiro pelo dinheiro, que é aquela também figura que existe, né? Da pessoa que passa toda a sua vida acumulando dinheiro por amor ao dinheiro, né? Sem, assim, vincular esse dinheiro com o valor de uso, ou seja, experiências que a pessoa possa ter, né? Usufruir de bens com aquele dinheiro. Não, a pessoa guarda, ela ama o dinheiro pelo dinheiro, né? Isso seria talvez em Marx a única relação que é feita do dinheiro com o aspecto subjetivo. Mas não é, na verdade, não é a única, porque a gente pode identificar vários aspectos da vida humana que a gente pode converter o dinheiro em experiências importantes, como, por exemplo, na educação. Quando se concede uma bolsa de estudos, ou como se tem ensino público e gratuito, como no Brasil, em parte, né? Nós temos um dinheiro que está sendo transformado numa experiência. Na verdade, no desenvolvimento humano, na formação de um ser humano melhor, né? Então, nós estamos muito acostumados a pensar o dinheiro em termos de propriedade. Então, quando se concede alguma coisa tipo crédito educativo, né, que é mais frequente lá, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que tem todo esse problema, as pessoas recebem o crédito educativo para estudar, depois tem que pagar de volta. Aí está se concebendo o dinheiro como uma propriedade que você precisa, você recebe o crédito para você usufruir, para você usar esse recurso para a sua formação, mas você tem que pagar de volta, tem que devolver. Certo? É o conceito antigo do dinheiro. Qual que seria o conceito novo do dinheiro? Né? Nesse exemplo fica muito claro, seria assim, receber uma bolsa para um fim de formação, né? Não havendo a necessidade de pagar. Quer dizer, o dinheiro como uma forma de favorecer, de possibilitar o valor de uso, né? Não por amor ao dinheiro, porque ninguém vai receber uma bolsa de estudo e vai guardar essa bolsa e deixar de estudar, é até proibido, né? Quer dizer, a regra do programa você vai receber a bolsa para você estudar, né? No Brasil, felizmente, a gente teve um programa de bolsas aí de pós-graduação muito interessante, né? Que possibilitou, né, cumprir uma finalidade humana, de desenvolvimento humano, né? E até obrigatoriamente, né? Sem necessidade de pagar de volta, né?
Então, na ideia da bolsa de estudo que nós temos aqui na pós-graduação, no Brasil, já é um conceito diferente de dinheiro. É um dinheiro para uma finalidade humana e sem necessidade de pagar, porque ao cumprir a finalidade, que é inclusive obrigatória, a pessoa tem que, né, cursar as disciplinas, defender uma dissertação, tese, ou fazer um relatório, uma pesquisa, etc. Já se cumpriu a função, certo? Então, não faz sentido dentro desse conceito de dinheiro que ele é um valor de uso, quer dizer, um valor de troca para para propiciar um valor de uso, propiciar uma experiência formadora de desenvolvimento humano. Não há sentido em se pagar de volta como se fosse um empréstimo, certo? Porque essa ideia de empréstimo que você tem que pagar de volta é o conceito antigo do dinheiro. Da mesma maneira, quando se criou o Bolsa Família, né, no Brasil, né, muita gente aí, o pessoal da direita, neoliberais, né, acharam que está errado, não pode ter almoço grátis, você não pode dar um dinheiro para as pessoas para elas fazerem o que elas quiserem, né? Mas na prática funcionou. Nesse caso do Bolsa Família ainda não é uma renda incondicional porque as crianças precisam frequentar a escola, né? Inclusive, no meu ponto de vista, sempre tem que haver uma contrapartida para a sociedade. Não seria um almoço grátis em termos absolutos, né? Todo programa social desse tipo deve ter condicionantes, tá? Mas como um passo inicial, né, hoje em dia já se fala da renda básica universal, quer dizer, todo mundo recebe uma certa quantia mensal, né, mínima, e faz o que quiser, não precisa prestar conta, não precisa pagar, não precisa nem fazer relatório, nem, né, quer dizer, gasta como quiser. Isso é mais fácil de operacionalizar, mas não é o ideal, certo? Mas aí já está o novo conceito de dinheiro, dinheiro como renda para o desenvolvimento das pessoas, para possibilitar a sobrevivência, uma qualidade de vida mínima, ou para cumprir uma função, por exemplo, educacional, ou, que eu acho que a gente precisa começar a pensar, dinheiro para criar empresas, porque não, né, a gente sabe aí, pelos problemas trazidos no estado de bem-estar, de Keynes e vários programas sociais pelo mundo, né, você não pode só incentivar o consumo sem, ao mesmo tempo, ampliar a produção. Isso vai gerar inflação, né? Agora, se a gente cria programas de renda que tanto incentivando, né, promovendo tanto a produção quanto o consumo ao mesmo tempo, não vai haver inflação, vai haver o que? Desenvolvimento. Desenvolvimento é isso, é produção e consumo, é uma espiral, né? Mais produção, mais consumo, mais produção, e vai, né, ampliando. Agora, é claro que essa espiral, isso tem que ser planejado dentro de um modelo sustentável, né, que não agrida o ambiente, etc. Isso aí a gente também já aprendeu, né? Não é um crescimento econômico sem critério nenhum, não, tem que ser um critério, na verdade, então nós estamos falando do desenvolvimento humano, né? Nós temos que pensar uma espiral do desenvolvimento humano que não vai ser necessariamente de acúmulo de mercadorias, de bens materiais, né? Mas vai ser em termos de uma melhor qualidade de vida, um acúmulo de qualidade de vida, se é que a gente pode falar uma coisa assim, porque não estamos acostumados, né, a falar nisso, né? A conceber a qualidade de vida em termos que vão além do plano material, do consumo de bens materiais, né? Mas, retornando então à ideia principal que eu quero passar aqui, né, é que o dinheiro se tornando digital, a facilidade de criar é imensa, né? O Estado cria o dinheiro por teclando o computador, né, por um toque no computador do Estado, né, cria o dinheiro digital. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, porque eu quero enfatizar aspectos mais filosóficos, certo? Mas a facilidade de criar o dinheiro é muito grande, né? E a gente precisa entender que o que eu quero propor é que a ferramenta para a gente transformar a sociedade, para superar os problemas do capitalismo, é o dinheiro.
O dinheiro não é parte do problema, o dinheiro é a solução, certo? Então, vamos ver o que acontece na China. O Estado tem um controle do dinheiro, dos bancos, né? E ele formula planos, né? É um Estado popular, embora seja ditatorial, ninguém quer defender a ditadura, nem a repressão, nem nada disso. Mas, do ponto de vista do sistema financeiro, nós temos algo a aprender com a China, porque nós temos o dinheiro a serviço de um plano de desenvolvimento, né? Metas, né, a serem cumpridas, e esse plano é muito bem elaborado, promovendo desenvolvimento tecnológico em áreas estratégicas, né, e gerando empresas produtivas que são geridas de modo privado, ou seja, né, não são funcionários do Estado que vão estar lá na empresa fazendo ela funcionar. São os próprios cidadãos que se transformam, trabalhadores que também se transformam em proprietários de uma forma similar a uma cooperativa. Então, tem muitas empresas chinesas que a participação de Estado é 20%, 30%. Não são empresas 100% estatais, como algumas aqui no Brasil. E a gestão da empresa é feita pelos próprios trabalhadores, de forma cooperada, seguindo critérios de administração. A administração é uma ciência, não é chute, certo? Então, nós temos na China uma experiência que ainda está pouco entendida aqui no Ocidente, mas que nós temos elementos do capitalismo, certo? Mas o dinheiro está sob o controle do Estado e está sendo usado de modo estratégico, seguindo certos planos de desenvolvimento científico, tecnológico e de produtos de alta tecnologia, né, com alto valor agregado. E isso está revertendo aos poucos para a população, né? Então, tem pesquisas que mostram que a população, o povo chinês está melhorando em termos de ter acesso aos recursos e também à propriedade. Está havendo uma democratização da propriedade. A partir do momento que um trabalhador ele tem uma fração da propriedade de uma empresa, certo? Ele está também se tornando proprietário. Então, isso aí aponta um caminho, certo? O Brasil, com a riqueza de recursos naturais e humanos que nós temos, nós podemos fazer planos estratégicos de desenvolvimento, quais áreas vão ser desenvolvidas, gerar trilhões para financiar, fundo perdido, a criação de empresas cooperativas, né, com a participação minoritária do Estado, empresas que vão trabalhar com esses recursos, gerando produtos, gerando renda. Podemos fazer programas de reforço ao consumo junto às pessoas pobres, fornecendo dinheiro para as pessoas, remunerando as pessoas por aquilo que elas fazem, muitas vezes não é valorizado pelo mercado, né? Ou fornecendo benefícios que reforçam a renda pequena das pessoas para que elas possam adquirir esses produtos que são produzidos, certo? E aí a gente induz um ciclo de desenvolvimento. Isso, é claro, vai precisar da participação do sistema educacional e do sistema de pesquisa, né? Das universidades, institutos, né? Que a gente precisa criar um ambiente em que não falte dinheiro nem para a produção nem para o consumo, de um modo casado. Não pode só financiar a produção sem financiar o consumo, porque aí já produz e não vende, certo? Também não pode só financiar o consumo sem financiar a produção, porque vai gerar inflação, né? Muita gente com dinheiro para comprar e pouca coisa sendo vendida. Então tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, dentro dessa ideia, né, emissão de dinheiro é muito fácil, é só apertar uma tecla do Estado, né? Pensando um Estado popular, quer dizer, um Estado que queira de fato promover o desenvolvimento humano, que tenha compromisso com a maioria da população. O que ele pode fazer? Emitir no Brasil em reais, trilhões, reais ou uma moeda, uma segunda moeda voltada exclusivamente para o desenvolvimento e fornecer essa moeda para produtores e consumidores.
né? E como fazer, como se pode gerar novas empresas para trabalhar com os recursos que a gente tem. Não é fácil, mas também não é muito difícil, né? Se tiver dinheiro, é só você. Vamos pensar na universidade pública, certo? A gente pode fazer programas para os alunos, enquanto eles ainda estão na universidade, montarem projetos empresariais inovativos com novos produtos, né? E também incorporando, né, o povo da região em que está a universidade ou de outras regiões, quer dizer, fazendo projetos que vão oferecer empregos e ocupação para as pessoas, né? Então, na universidade a gente pode dizer o seguinte, ó, quem fizer um projeto viável, né, dentro de certos critérios, um projeto de empresa, tipo cooperativo, né, um grupo de alunos, né, que vai formar uma empresa e que também vai dar participação na propriedade dessa empresa para todos os trabalhadores dessa empresa, um sistema cooperativo. Todo mundo que fizer isso vai receber o dinheiro a fundo perdido, sem precisar pagar nada. A função desse dinheiro vai ser implantar, criar empresa, gerando emprego, gerando produção, produtos, né? Certo? Então, isso seria uma revolução, tiraria a universidade assim desse isolamento que ela ficou desde o regime militar, né? Que muitas universidades foram criadas dentro de uma redoma de vidro, longe do centro das cidades, né? Com pesquisas escalafobéticas, que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? E tirar a universidade disso aí e aproveitando todas aquelas pesquisas que a gente faz na universidade que tem aplicações, né, tecnológicas, econômicas para gerar produtos, processos, né, que são de interesse. E ao lado disso, programas de remunerar as pessoas por tudo que elas fazem que tem valor para a sociedade. Então, tem um monte de atividades importantíssimas para o ser humano que não são remuneradas, né? O exemplo mais gritante, né, é a chamada dona de casa, quer dizer, aquela mulher que está cuidando da casa, dos filhos e tal, e não recebe nada para isso, fica na dependência de um cônjuge que vai estar trabalhando, né? Mulher ou homem também, né? A questão aí não é por gênero, né? Que aquela pessoa que está cuidando dos filhos, certo? Por cuidar dos filhos e da casa, não recebe nada, então passaria a receber. Isso é importante para a sociedade. Tudo que tem valor humano deve ser remunerado. O dinheiro é para isso. E não precisa pagar não é empréstimo, não precisa pagar de volta. E por aí afora, né? Então vamos pensar, né? Você tem aquelas pessoas que passam a vida inteira cuidando de um idoso, né? E não recebe nada por isso. Pessoas que cuidam, né, de deficientes, de pessoas com deficiência, né? Também todo mundo passaria a receber. Pessoa que planta uma horta para comunitária, para um bairro se utilizar, receberia um salário para isso, né? Por aí afora. Então, artistas, né, que criam obras de qualidade, né, a ser avaliadas, evidentemente, receberiam para fazer isso. O músico receberia para compor, para tocar seu instrumento, não precisaria mais viver de bico, né? Os escritores receberiam dinheiro para escrever seus livros, não dependeriam mais da vendagem do livro, né? E por aí afora. Quer dizer, todas as atividades de valor humano seriam remuneradas, o dinheiro seria para isso, é um outro conceito de dinheiro. Não é um conceito para pessoa de dinheiro para se acumular e para converter em propriedade, né? E isso está ligado com uma visão filosófica mais ampla, né? Que seria a visão de que todo ser vivo tem direito natural ou cósmico a uma fração do que existe, né, na natureza e que foi construído ao longo da história humana. Cada pessoa humana teria um quinhão, teria direitos, né, simplesmente por existir, né? Então, a riqueza que existe na sociedade humana, ela é fruto de trabalho de todos os antepassados, escravos, senhores, né? Burgueses, proletários.
Não tem por que algumas pessoas já nascerem com um quinhão grande e outras pessoas não nascerem sem ter nenhum quinhão, né? Quer dizer, o descendente do escravo tem uma maior probabilidade de nascer sem ser proprietário de nada, sem ter, ou desculpa, sem ter uma parcela dessa riqueza, né? É, e o descendente, né, do senhor de escravo tem maior chance de ser. Mas o escravo contribuiu até mais do que o senhor para gerar a riqueza existente, né, para construir as casas existentes, as plantações, a domesticação de plantas, de animais e tudo mais que constitui a riqueza, né, social, isso tudo todo mundo teria um quinhão. E qual é a forma desse quinhão se tornar acessível para as pessoas? É através do dinheiro, não tem, né? Não adianta nada você, para um bebê, ser proprietário de um lote, né? Esse lote vai gerar de terra, isso vai gerar despesa. O que uma criança precisa é uma renda para ela ter o que comer, e todos os recursos, né, onde morar, e roupa e tudo mais, né, ter educação. É isso que uma criança precisa. Não precisa da propriedade de um. Quer dizer, porque uma forma meio literal, dentro do paradigma antigo, da gente dar para cada pessoa esse quinhão, seria, né, a pessoa nasceu, teria um lote de terra. Mas isso não funciona. É igual na reforma agrária, dá um lote de terra para a pessoa e a pessoa vai viver do quê? Né? A pessoa vende o lote, né? O que precisa é dinheiro. Né? Com esse dinheiro, as pessoas, se quiserem, compram um lote de terra. Mas a propriedade em si, só por si, é fonte de despesa. E as pessoas, para viver, precisam de dinheiro, não de propriedade. É claro que dentro de certos contextos a propriedade se converte em dinheiro, claro, e muito dinheiro, né? Mas não é isso que é o principal. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, né? É que para as pessoas usarem da melhor forma possível o seu tempo de vida, né, o que elas precisam é ter dinheiro. Então, o dinheiro é a ferramenta da transformação social, para a redução da desigualdade, para a melhoria das condições de vida. Não é a propriedade. A propriedade é o paradigma antigo, tá? No passado, tudo bem, ser dono de terras era o que dava o poder, né? Dentro da sociedade, né? Mas a gente precisa arrumar para um outro paradigma em que ser proprietário acaba sendo até ruim, porque tem que cuidar dessa propriedade, tem que pagar imposto, né? E as pessoas não estarem mais voltando a sua vida para acumulação de dinheiro, para converter em propriedade, mas as pessoas estarem preocupadas em como vão se realizar o seu potencial de vida e várias atividades, né, com o dinheiro que vai ser fornecido para elas. E tem que haver também uma certa proporcionalidade entre a quantidade de dinheiro que a pessoa recebe e o valor que ela gera para a sociedade, porque senão também o sistema não vai funcionar. Então tem que haver algum grau de mérito nisso aí, né? Não pode ser assim um almoço totalmente grátis. Seria um almoço grátis, né, que vai ser modulado por certos critérios, né? Mas isso a gente tem que começar a discutir, né? Não sou eu que vou dizer quais são esses critérios, né? Eu só estou querendo apontar filosoficamente o caminho, digamos assim, né? Muita pretensão, mas alguém precisa fazer isso e calhou de ser eu, tá? Então eu agradeço a atenção de quem ouviu o que eu tinha para dizer, né? E vamos continuar, se possível, né, com críticas e ponderações, essa discussão que me parece ser a discussão principal aí em termos de filosofia política, econômica e administrativa que a gente precisa fazer nesse momento. Tá? Um abraço e até mais.